Fala galera, professor Leandro na área. Bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os processos de eletrização. Na aula de hoje vamos falar sobre o segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bem, a eletrização por contato, ela ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato, claro, com um corpo geralmente neutro. Presta atenção que é geralmente, tá? Esse segundo corpo, ele pode estar carregado, certo? Só que para efeito de conversa na aula de hoje, para os primeiros exemplos, a gente vai trabalhar com o segundo corpo sempre neutro, ou seja, a mesma quantidade de elétrons e prótons e tudo mais como nós vimos na primeira aula. Bem, o excesso de carga é distribuído do corpo eletrizado entre os dois corpos. Basicamente, na eletrização por contato, o corpo que tem maior quantidade de carga, ele acaba repartindo, entre aspas, essa carga para os outros corpos que entram em contato com ele. E para a aula de hoje a gente vai ver o que eu gosto de chamar de primeiro contato, tá? Esse processo de eletrização ele tem umas particularidades. Basicamente, na aula de hoje, todas as questões que nós vamos fazer, elas se referem a corpos com mesma dimensão. Isso faz com que a distribuição das cargas entre os corpos ocorra de maneira igualitária, tá? Por exemplo, ao final do processo de eletrização por contato, ambos os corpos vão ter a mesma quantidade de carga. Se um tem 3 coulombs, o outro vai ter 3 coulombs, certo? E de mesmo sinal. Isso só vale para corpos de mesmas dimensões, corpos que geralmente nas questões aparecem como corpos idênticos. Tudo bem? Beleza, como ocorre esse processo de eletrização? Galera, bora pegar o primeiro exemplo aqui, um corpo eletrizado negativamente e um corpo neutro, tá? O corpo A ele é eletrizado negativamente. Se ele é eletrizado negativamente, ele possui excesso de elétrons, certo? Ele tem mais elétrons que prótons. Então, como vai ocorrer esse processo de eletrização? O corpo B ele vai entrar em contato com o corpo A, ou vice-versa. Ambos se movem juntos, tá? E se tocam. Diferente do atrito, que ocorre aquela fricção, o contato é basicamente um leve toque, tá, entre os corpos. Não importa a quantidade de tempo que eles vão ficar, é momentâneo. Eu gosto de falar para vocês que é momentâneo. Tá? Encostou, separou, já está eletrizado ambos os corpos. Então, o que vai acontecer aqui, galera? O corpo A ele possui partículas negativas em excesso, ele possui elétrons em excesso. Então, a tendência desses elétrons é saltarem do corpo A para o corpo B, tá? Porque os elétrons eles não querem ficar aglomerados entre si. Já já a gente vai ver um tópico especial que são dos processos. Opa! Um tópico especial que fala sobre os princípios, tá, da eletrostática. Então a gente vai ver o que vai ocorrer de fato bem aqui. Mas por hora, você imagina o seguinte: você num ônibus lotado, cheio de gente, aí tu vê o mesmo ônibus, né? O mesmo ônibus não, você vê o outro ônibus da mesma linha vazio. Se você tiver dinheiro, né? Você vai sair do ônibus lotado para ir para o ônibus vazio. É isso mais ou menos que ocorre com os elétrons. Os elétrons não querem ficar aqui amontoados. Então eles querem ter espaço. Então o que vai acontecer? Os elétrons em excesso do corpo A são transferidos para o corpo B, até que ambos possam possuir a mesma carga elétrica, ou seja, eles vão ficar com a mesma quantidade de carga. Os elétrons vão saltar, ó, os elétrons em excesso. Esse carinha aqui tinha 6 inicialmente, né? Então o que vai acontecer? Uma partilha de maneira igualitária. Se ele tinha 6, outro não tinha nada, ele chegou lá, os elétrons saíram, tá, do corpo mais carregado e foi para o corpo menos carregado. Como eles são idênticos, essa transferência ocorre de maneira igual, certo? Ao final do processo, temos os dois corpos eletrizados com a mesma carga e mesmo sinal. Bem simples. Então, se esse daqui apresenta 3, bora dizer assim, menos 3 coulombs, esse daqui vai apresentar também menos 3 coulombs, certo? E mesmo sinal. Não esquecer disso daí, super importante. Segundo processo de eletrização, galera, por contato, né? Não chega a ser bem um processo, mas o segundo exemplo é quando a gente tem um corpo eletrizado positivamente. No caso aqui, o corpo A agora está eletrizado positivamente, o corpo B está eletrizado. Opa,
corpo B está neutro. Então o que vai acontecer? O sinal positivo vai representar excesso de prótons no corpo A. Lembra que o próton é aquele cara que está preso no núcleo, tá? Ele não vai se movimentar, mas ele consegue atrair elétrons, certo? Devido a um dos princípios que a gente vai estudar. Mas lá na frente, não te preocupa ainda, bora entender ainda como funciona o processo de eletrização por contato. Quando tu ver a próxima aula, tu vai ver que vai expandir tua mente. Então o que vai acontecer bem aqui, ó? O corpo B ele é neutro, mas o que significa dizer que um corpo é neutro? Ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, né? Olha aí. Então, quem vai se deslocar aqui são os prótons que vão se deslocar de A para B, para eles ficarem iguais, ou os elétrons de B que vão sair para A, para ele poder anular os prótons e excesso. Bem, se está ligado nas aulas passadas, a gente falou que os elétrons são aquelas partículas que se movimentam, né? Então o que vai acontecer? Quando é estabelecido o contato entre os dois corpos, A e B, né? Os elétrons de B, tá? Eles vão se deslocar para anular um próton de A. Isso vai acontecer até que ambos os corpos A e B entrem no chamado equilíbrio eletrostático, tá, gente? Ele vai encontrar um equilíbrio entre as cargas. Então, basicamente, o B se desloca, entrou em contato. Aí, o que vai acontecer? Quando o contato é estabelecido, os dois corpos, tá, vão reagir, vão se eletrizar, né, por contato. E os elétrons de B, ó, eles vão se deslocar até os prótons de A. E, ó, como eu falei, um próton, né, vai anular um elétron e vice-versa. Ao final do processo de eletrização, temos os dois corpos carregados com a mesma quantidade de carga. Se aqui, por exemplo, for mais 3 coulombs, aqui do outro lado também vai ser mais 3 coulombs. E sinais iguais, certo? Ah, Leandro, mas como calcula isso daí? Dá para fazer de cabeça? Dá, sem problema nenhum. É relativamente simples. Para a gente calcular essa quantidade final de carga entre ambos os corpos, tá? E se eles forem idênticos, basta você usar a seguinte expressão: quantidade final de carga entre os corpos nada mais é do que a somatória das cargas entre os corpos. Por exemplo, eu tenho um corpo carregado com mais 3 coulombs e o outro com mais 2 coulombs. Você vai somar. Mais 3 mais 2 vai dar 5 coulombs. E dividir pela quantidade de corpos em contato. Se eu estou falando de 2 corpos, né? Aqui embaixo eu coloco o número 2. É uma média aritmética, basicamente. Bem simples. Então, por exemplo, eu tenho 2 corpos, como eu já mencionei acima. Vamos lá. A quantidade final de carga de ambos os corpos, quantidade final, né, após o contato, vai ser a quantidade de carga de A antes do contato, mais a quantidade de B antes do contato, dividido por 2, porque são 2 corpos em contato. Então, bora dizer que, por exemplo, o A está carregado com mais 4 coulombs. Então, chega lá, mais 4. Bora dizer que o B está carregado com mais 2. Ambos os corpos estão carregados positivamente e entraram em contato. Beleza. Como são 2 corpos nesse processo, está aqui o nosso denominador 2. Então, somou 4 mais 2 é 6, dividido para 2. Ao final do processo de eletrização, ambos os corpos estarão carregados com cargas de mesmo sinal, positivo, e mesmo valor, que é quanto? 3 coulombs. Tudo bem? Uma observação. Você vai ter que respeitar o sinal da carga. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui com 2 positivo, mas ele poderia ser negativo. Aí tu farias 4 menos 2, que vai dar 2 dividido por 2. Ao final do processo, ambos os corpos estariam carregados com o mesmo sinal e mesma carga. Que nesse caso aqui seria 1 coulomb. Bem, galera, vamos fazer aqui esse exemplo para finalizar a aula de hoje. Um corpo eletrizado com carga
QA menos 5 vezes 10 a nona, a menos 9, né, Coulomb, é colocado em contato com outro corpo com carga de QB igual a 7 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Qual é a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Bem, turma, basicamente é aquilo que eu já falei. Temos dois corpos, beleza. Estão entrando em contato? Tudo bem. Tu vai fazer QAB ao final do contato. Nada mais é do que o teu QA inicial mais QB Quantos corpos nós temos? 2. Então, 2 corpos. O que você vai fazer aqui? Substituir os valores. Menos 5 vezes 10 a menos 9. Vezes 10 a menos 9. Mais, porque o QB é positivo, né? Sempre respeitando os sinais. 7 vezes 10 a menos 9. Aí eu já vou te adiantando. Você vai conservar essas bases 10 aqui, certo? Vai haver uma soma entre esses dois números, então a gente vai ter que conservar esses caras. Tudo isso dividido por 2. Então, como é que a gente vai proceder? Você vai fazer menos 5 mais 7, até onde eu sei é 2. Conserva a potência, né, de base 10. 10 elevado a nona. E divide tudo isso por 2. Aí o que a gente faz agora? Simples. Tchosk. 2 dividido para 2, até onde eu sei, é 1. Conserva a base 10. Não tem ninguém para operar, né, com essa base. 10 a menos 9 Coulomb. Ao final do processo de eletrização, tanto o corpo A quanto o corpo B vão possuir mesma carga, 1 vezes 10 a menos 9 Coulomb, e de mesmo sinal, ambos serão positivos. Então, galera, por hoje é isso. Entra aí na nossa sala de aula no Google Classroom, pega o nosso material, apostila, exercícios, por lá também a lista de exercícios está sendo resolvida e pode tirar dúvida com a gente. No mais é isso, física é o poder e até a próxima aula.